Oi, gente. Nós vamos ver aqui uma outra parte, tá, do método simplex. Na verdade, é um segundo método simplex. Tem um nome interessante que, né, vocês vão identificar, chamado dual simplex. Isso talvez remeta-nos aos preços duais. Depois a gente vai ver exatamente o porquê desses nomes, tá? Então, até agora eu joguei esses nomes para vocês, né? Preços duais, e agora a gente vai ver o dual simplex, e depois, mais tarde, a gente vai ver o porquê desse nome, tá? Então, esse método, tá? Dual simplex, ele tem algumas aplicações bastante interessantes. Aqui a gente vai ver duas dessas aplicações. Uma delas, bem direta, é para a gente determinar soluções de problemas que tem aquelas restrições maior ou igual. Tá? Então, nós vimos, né, já os métodos do grande M, o método das duas fases, inserindo variáveis artificiais para resolver esse tipo de problema. E agora a gente vai ver como é que a gente resolve isso sem precisar das variáveis artificiais quando a gente tem esse tipo de restrição. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, tenho duas restrições aqui. Eu teria, até agora, né, pelo menos, de usar variáveis artificiais. Tá? O método simplex tradicional que a gente viu até agora é chamado também de primal. Tá? Então a gente tem o simplex primal, que é o simplex tradicional, e o simplex dual. Então o simplex primal, bem simples, né? Vocês já fizeram vários exercícios com ele, e com ele eu parto de uma solução básica viável. Tá? Então o simplex tradicional sempre começa com uma solução básica viável, e ele sempre mantém a viabilidade da solução, sempre. Tá? Então, quando a gente faz aquele pivoteamento, onde a gente divide a coluna aquela coluna do vetor B, né, dos termos à direita, quando a gente faz a divisão apenas pelos valores maiores do que zero, né, isso garante que a nossa... e a gente pega sempre o menor valor, né, da divisão, né? Então a gente pega o menor valor da divisão e sempre por valores maiores do que zero. Isso garante que a próxima solução vai ter apenas valores positivos. Tá? Se a gente experimentar pegar uma linha onde a gente tem uma divisão que não seja menor, né, e fizer o pivoteamento, a gente vai acabar com valores negativos. Tá? Então, aquela forma de fazer o pivoteamento garante que a solução é sempre viável, que as nossas variáveis básicas são sempre maiores do que zero. Né? E a gente sempre testa se a solução é ótima. Se não for, tem aquela escolha, né, da variável que entra, da variável que sai. E como eu disse, essa escolha sempre garante a viabilidade da solução. Tá? O que a gente vai fazer agora, tá, é pensar um pouquinho diferente. Tá? Eu começo com uma solução básica, mas ela não precisa ser viável. Tá? Eu posso ter valores negativos. E o dual simplex, tá, em vez de buscar melhorar a solução em termos ótimos, né, maximizar ou minimizar a função objetivo, ele vai buscar reduzir as inviabilidades. Então, ele vai pegar aquelas variáveis que são negativas e tentar passar tudo para positivo. Né? A gente vai ver, então, como que isso é feito. Tá? Então, o método dual simplex ele serve para a gente trabalhar com soluções inviáveis e transformar essas soluções inviáveis para soluções viáveis. Uma vez que a gente tem uma solução viável, a gente consegue aplicar o simplex primal, o simplex tradicional,
para poder chegar na solução ótima, tá? Então ele funciona assim, eu determino uma solução inicial, ela não precisa ser viável, tá? Eu seleciono uma variável para sair da base, e essa variável para sair da base vai ser o valor mais negativo, né? Então aquela variável que está com o valor mais negativo, eu vou tirar aquela variável da base, tá? E vou substituir por uma outra, tá? Se todas as variáveis forem maiores ou iguais a zero, aí eu passo para o simplex primal, para o simplex tradicional, tá? Então, o simplex dual ele só vai ser aplicado enquanto eu tiver variáveis negativas, tá? E eu continuo. Eu determinei a variável que sai, eu vou determinar a variável que entra. E aí eu vou aplicar uma razão um pouquinho diferente, tá? Em vez de dividir a coluna da direita pela coluna da variável que entra, eu vou dividir a linha da função objetivo pela linha da variável que está saindo, tá? E eu tenho umas regrinhas para poder fazer essa divisão. Só vou dividir por denominadores negativos, tá? A intenção da divisão por denominadores negativos vai ser justamente para transformar essa variável, para inverter o sinal dela, né? Ela é negativa, ela vai passar a ser positiva, tá? Se por acaso não tiver ninguém negativo para dividir, eu vou parar porque o problema não tem solução nesse caso, tá? E aí eu faço o pivoteamento, tá? Isso é melhor entendido através de alguns exemplos, então, que a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos resolver esse modelo aqui. Eu tenho um modelo de minimização, né? Com todas as restrições maior ou igual. Passando isso aqui para a forma padrão, eu vou ter isso aqui, ó. Vejam que todas as variáveis de folga vão ter coeficiente negativo, né? E o que eu vou fazer aqui agora é resolver isso sem usar variáveis artificiais, tá? Sem usar variáveis artificiais. O que a gente faz então? Bom, aqui está o gráfico, né, do espaço de solução, então espaço aberto aqui, mas eu estou fazendo a minimização, né? Aqui eu vou ter, se eu resolver graficamente, o ponto ótimo vai ser esse vértice 0,3 aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz agora é pegar aquelas linhas que estão com o coeficiente de folga negativo e multiplicar essas linhas por -1. Tá? A intenção é a gente ter exatamente a matriz identidade aqui embaixo. Tá? Então a gente monta a tabela simplex. Aquelas linhas que estão com coeficiente negativo na variável de folga, a gente multiplica por -1. Tá? Então, né, eu tinha antes aqui, né, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, -1, 6. Isso vai ser transformado em -1, -2, 1 e -6. Né? Então, a primeira linha aqui. Tá? No caso aqui vão ser todas as três linhas. Então eu vou ter a primeira base formada pelas variáveis de folga, só que nesse caso aqui todos eles vão ter valor negativo. Eu tenho uma base, tá? Por que é uma solução básica? É uma solução básica porque eu só tenho 3 variáveis resolvendo o problema. Tá? São 3 restrições, eu resolvo isso com 3 variáveis e é então uma solução básica. Mas é uma solução básica inviável, porque eu tenho valores negativos. Tá? Para ser viável, todo mundo aqui do lado direito tem que ser positivo. Tá? Bom, então vamos prosseguir com o simplex dual. Tá? No simplex dual, eu vou escolher a variável primeiro que sai. E a variável que vai sair vai ser aquela mais negativa. Tá? Então vai ser o x3. Tá? O x3 vai sair da base. Para escolher quem
entra na base, no lugar de x3, eu vou dividir essa linha aqui da função objetivo por essa linha aqui da variável que está saindo. E eu vou fazer essa divisão só quando os denominadores aqui forem negativos, tá? Então eu faço 4, o módulo, né, de 4 sobre menos 1 dá 4, 5 sobre menos 2, né, dá 2,5. As outras variáveis aqui já estão na base, então eu não preciso preocupar com elas, tá? Então, nesse caso, eu pego aqui o menor valor, tá? Então, o menor valor em módulo, aconteceu aqui no x2, então o x2 entra. O x2 vai entrar no lugar do x3 e eu vou fazer o pivoteamento normalmente, tá? O pivoteamento aqui é tradicional, tá? Nessa coluna aqui, eu vou ter que ter 0, 1, 0, 0. Tá? Então, fazendo esse pivoteamento, eu tenho essa segunda tabela aqui. Tá bom? Nessa segunda tabela, vejam que, olha só, com um pivoteamento só, eu transformei todas as variáveis em positivo. Olha só que maluco. Tá? Com um pivoteamento só. Tá? Solução ótima. Que coisa mais aborrecida, né? Fiz um pivoteamento só, não precisei de variáveis artificiais, tá? E nesse pivoteamento, tá, o que aconteceu é que eu comecei aqui no ponto 0, 0, né? Comecei apenas com as variáveis de folga, e no primeiro pivoteamento, ó, x2 foi para 3. No primeiro pivoteamento, eu já fui direto para a solução ótima. Tá? Direto para a solução ótima. É claro que isso é uma coincidência, não acontece sempre, tá? Mas aqui foi uma feliz coincidência. Tá?